paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler aqui em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Vamos ler alguns versículos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Essa passagem que Jesus anda por cima do mar, ela tem alguns aspectos. Primeiro, que é incomum alguém andar por cima das águas, é incomum. Mas Jesus fez isso. Isso causou um espanto aos seus discípulos que estavam no meio da noite, na quarta vigília da noite, bem tarde, madrugada, depois das 3 horas, e viram aquela pessoa andando, e eles tiveram medo, era uma coisa extraordinária. Na escuridão, vindo alguém andando sobre as águas. E eles tiveram medo e gritaram. Tiveram medo. Mas Jesus logo procurou acalmá-los, dizendo: não temas, sou eu. E Pedro falou: mas se é tu, manda eu ter contigo. Curioso isso. Pedro foi muito rápido. E Jesus vem, e Pedro foi. E desceu do barco, e andou se aproximando de Jesus, mas de repente ele teve medo. E começou a afundar. E Jesus teve que segurá-lo pela mão para que ele não afundasse, porque ele começou a gritar e pediu socorro ao Senhor Jesus. Aí Jesus o segurou pela mão e conduziu ao barco. Entraram os dois no barco e a tempestade se acalmou. E eles adoraram-no naquele momento e constataram que, pelo que Jesus fez, de andar por sobre o mar, permitiu que Pedro também andasse. E depois eles entraram no barco e imediatamente o vento se acalmar, eles constataram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Depois trouxeram pessoas, quando Jesus chegou a Genezaré, para que pudessem essas pessoas doentes tocar pelo menos na orla do vestido daquele que andou por cima do mar. E no final aqui, no verso 36, diz que todos que o tocavam ficavam sãos, ficavam curados. Então Jesus,
é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele demonstra algo que ninguém pode fazer. Ninguém, somente Ele tem esse poder, que até os seus vestidos cura pessoas. Mas o foco principal que eu gostaria de dizer aqui é sobre o medo. E hoje em dia, o que mais as pessoas têm é medo. Medo do amanhã, medo do presente, medo de não conseguir o que pensa fazer. Há um medo individual, há um medo coletivo, não só no nosso país, Brasil, mas no mundo inteiro. Parece essa sensação de medo cada dia aumenta mais no coração de todas as pessoas. Uns reagem entrando em depressão, outros reagem com violência, outros reagem com impotência, desespero, porque há no coração de todos, de alguma forma, uma medida de temor das coisas que hão de vir ou que estão acontecendo. Nesse dia, os discípulos tiveram medo de ver Jesus parecendo um fantasma andando sobre as águas. Então, o medo é algo que está sempre no coração do homem. Sempre esteve lá. Desde que, se nós lermos aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, que diz assim, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 9. Gênesis 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comesse tu da árvore que te ordenei que não comesses? Adão vivia no jardim, feliz, sem temor algum no seu coração. Deus vinha visitá-lo todos os dias, na viração do tempo, quer dizer, no fim do dia para a noite. Conversava com ele e no seu coração de Adão tinha paz, não tinha medo. Deus perguntava, por acaso falta alguma coisa para você? Nunca faltava nada, ele estava feliz ali, vivendo com Eva. Esse sentimento de medo não existia no coração de Adão. Mas quando Adão desobedeceu a Deus, pecou, o medo entrou no coração do ser humano. E seja qual for a situação que nós passamos, há sempre um medo, há sempre lá no fundo alguma coisa que nos causa medo. Dúvidas quanto ao futuro pessoal, futuro dos nossos filhos, futuro da nossa nação, futuro do mundo e principalmente futuro quanto à morte. Todos têm medo de morrer. Embora no coração do homem ele protele essa expectativa. Muitas pessoas não gostam nem de falar disso. Mas quando estão diante de um parente, um amigo que morreu, aquele sentimento ele se revigora em nosso coração, ele se manifesta, ele nos descontrola por algum pouco de tempo, mais ou menos. Por exemplo, na situação de velório, ou quando recebemos a notícia de morte de alguém, o medo ele vem muito forte. Porque só Deus pode tirar este medo do nosso coração. Só Deus pode
nos livrar desse sentimento psicológico ou físico, do grande medo. Quando Jesus tomou a mão de Pedro e o levantou, Jesus disse: por que duvidaste, homem de pouca fé? Por que duvidaste? A única maneira de se tirar o medo do nosso coração é não ter dúvidas. Quem é Jesus? Que é o verdadeiro Filho de Deus. Quanto mais a pessoa de Jesus no nosso coração, menor será o sentimento de medo. Porque Adão perdeu o sentimento da segurança e recebeu o sentimento do medo. Mas Jesus veio para tirar todo o medo do nosso coração, todo esse sentimento. E quanto mais a pessoa do Senhor Jesus estiver em cada um de nós, menor será o sentimento de medo do presente ou do futuro. Creia que Jesus é o que ele diz que é, o Salvador, que nos vai resgatar para Deus. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, não há outro. Não há outro caminho para sair de uma situação em que não temos controle. Só Jesus. Por isso, eu convido a todos que estão ouvindo essa palavra. Viva a presença de Jesus. Deixe Ele segurar na sua mão. Deixe Ele te levantar. Deixe Ele cuidar de ti. Deixe Ele se assenhorar da sua vida. Não confie no homem. Não confie na situação. No dinheiro que você pode ajuntar. Pelo melhor emprego que você possa ter. Pela melhor família que você possa ter. O único que poderá cuidar de todas essas coisas é o Senhor Jesus. Porque Ele pode tirar o medo do nosso coração. E quando nós vivemos com o coração livre desse sentimento, comemos melhor, vivemos melhor, dormimos melhor e temos a esperança da vida eterna. Temos a certeza, sai toda a dúvida do nosso coração, que o Senhor Jesus é a nossa garantia, é a nossa salvação. Creia. Deixe Jesus segurar nas tuas mãos. Deixe. E Ele fará tudo o que precisa para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, ainda que neste mundo. Mas quando passarmos para a vida eterna, Ele já garantiu isso aqui mesmo. A vida eterna será só o complemento perfeito de tudo que podemos começar a fazer aqui. Nos livrarmos do sentimento de medo que Adão adquiriu pelo pecado da desobediência. Mas Deus nos deu a saída em seu Filho, o verdadeiro Filho, seu Filho Jesus. Deus não nos desampara. Ele cuida de cada um de nós. Por isso enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário e nos dar a garantia da vida eterna. Ande na presença de Deus e deixe Jesus cuidar da sua vida. Eu abençoo a todos. No nome de Jesus, que Deus possa abençoar a cada um que está ouvindo esta palavra. Entregue a sua vida.
nas mãos de Jesus. E fiquem todos na paz maravilhosa de Jesus. Amém.